Varela, Matias Vinha e Arrascaeta são convocados pela seleção uruguaia e Flamengo terá 7 desfalques contra o Sport no próximo sábado. Julgamento de Bruno Henrique é adiado para quinta-feira. Leila Pereira fica revoltada, detona atacante do Flamengo e faz pressão no STJD. E mais, time leva 4 gols em 2 jogos e liga sinal de alerta na defesa. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Lembrando que hoje é segunda-feira e você já sabe, todo início de semana, segunda-feira, tem 100 mil no Pix 1 milhão. Então hoje tem sorteio, você pode participar adquirindo seus pontos clicando no link aqui no comentário fixado na descrição ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Adquirindo seus pontos, você concorre a 100 mil hoje, 100 mil quarta e 1 milhão de reais sexta-feira. Além de raspou, achou, é Pix. A raspadinha do clube de benefícios do Pix 1 milhão. Com seus pontos você pode trocar por cashbacks em lojas, cinemas e tudo mais. Tá tudo no site bem explicado e tem também os ganhadores da raspadinha, dos últimos premiados, né, dos 100 mil reais e também de 1 milhão de reais. Clica no link. Aqui no QR Code você aponta a câmera do seu celular e boa sorte. Olha, gente, o Flamengo informou na manhã de hoje que terá aí 7 desfalques para esse compromisso contra o Sport durante a data FIFA no próximo sábado. Dia 15 é a data do jogo no Recife. A nação rubro-negra do Nordeste precisa empurrar o Flamengo para a liderança do Campeonato Brasileiro. Alô, torcedor de Pernambuco, adjacência, a galera aí do Nordeste que puder ir ao jogo, vão lá na arena e vão lotar aí o estádio para o Flamengo passar, né, e conquistar esses 3 pontos diante do Sport. Então todo torcedor aí do Nordeste que puder ir ao jogo, né, lá no Recife, empurrar, cantar, vibrar e conseguir aí essa vitória no peito e na raça contra o Sport, será aí fundamental para a pretensão do título brasileiro. O Flamengo divulgou que Alexandre e Danilo estão convocados na seleção brasileira e Arrascaeta, Matias Vinha e Varela estão convocados pela seleção uruguaia. Plata no Equador e Carrascal na Colômbia. São 7 desfalques e a gente tem também um compromisso contra o Fluminense pela 34ª rodada, marcado para o dia 19 de novembro. E aí a logística do Flamengo é o que vai definir a participação dos jogadores no Clássico. Para ter todos à disposição, o clube precisa organizar o retorno o mais rápido possível. Eu conversei com uma pessoa ligada a planejamento do Flamengo e essa pessoa me disse o seguinte: Rafa, o Flamengo não vai medir esforços para trazer os convocados para essa partida contra o Fluminense. Clássico muito importante no Rio de Janeiro. Então o Flamengo deve contratar aí jato particular para trazer esses jogadores, os 3 do Uruguai, Arrascaeta, Varela e Matias Vinha, o Carrascal da Colômbia e o Gonzalo Plata do Equador, além de Alexandro e Danilo. O Flamengo pode ter outros desfalques, até porque o Pedro está retornando de lesão e o próprio Jorginho, vamos torcer aí para que dê tudo certo. Estamos na data FIFA, mas já são 7 desfalques certos aí contra o Sport. Mesmo assim, eu confio na vitória do Mengão. Eu acho que o Flamengo tem tudo para vencer o Sport fora de casa. Deixa aí nos comentários o seu palpite para esse jogo e a sua opinião. Bom é que o Felipe Luiz terá aí a semana livre para trabalhar, porque esse jogo só vai acontecer no sábado. Então vai descansar aí os jogadores que estiveram em campo nesse final de semana. Inclusive, quem está lesionado aí pode ter a chance de jogar, né? Quem o Felipe tem à disposição aí para esse duelo importantíssimo, é mais uma decisão do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Palmeiras tem um jogo difícil contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos desesperado e o Palmeiras com uma penca de desfalques também por conta de data FIFA.
Olha, gente, hoje aconteceu o julgamento do atacante Bruno Henrique, mas foi interrompido. Ele estava sendo julgado pelo STJD, né, nesta segunda-feira, e aí após o voto do relator Sérgio Furtado Filho, o auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo. Desta forma, a sessão foi interrompida depois de 4 horas, né? E aí, no momento da interrupção, o atacante havia recebido um voto favorável. O relator Sérgio Furtado Filho havia votado pela absolvição no artigo 243A, que prevê até 12 jogos de suspensão, e a punição no artigo 191, com multa de R$100 mil e sem punição em jogos. Ou seja, um voto a favor, o Bruno Henrique já tem, só que foi interrompido esse julgamento, né, que foi remarcado para a próxima quinta-feira, 15 horas, 3 da tarde. O auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo e interrompeu a sessão. E aí a data foi confirmada logo em seguida pelo próprio STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em dia, com pauta única. Então vai acontecer quinta-feira, vai ser o julgamento final do Bruno Henrique. Ele já tem um voto a favor. Tá? E ele esteve presente hoje. Eu estava acompanhando o Michel Assef Filho, o advogado do Clube de Regatas do Flamengo, que ele falou que foi boa a presença do Bruno Henrique, visto como positivo, né? O jogador encarar tudo isso. Mas olha, tem gente que está revoltada com esse adiamento do julgamento do Bruno Henrique e porque ele não foi punido ainda. E é gente importante no mundo do futebol. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, largou o aço, chutou o balde. Já está aí, viralizando a declaração da Leila. Ela questionou o julgamento do Bruno Henrique e disse isso aqui, ó. O que está acontecendo não é justo. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, é Alan, né, do Palmeiras, né? Ou é Alan? Acho que é Alan. Que era réu primário, pega 2 jogos de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem no curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro do campo. Olha, essa fala da dona Leila, presidente do Palmeiras, eu vejo como um tom aí desesperador, né? O Palmeiras teve a chance aí, o Flamengo jogou no colo do Palmeiras o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras era só vencer o Mirassol. E o Palmeiras colocaria aí 3 pontos à frente do Flamengo, ficaria com uma certa vantagem, enfim. Mas o que aconteceu? O Palmeiras perdeu para o Mirassol. Agora o campeonato está igual. Todo mundo com o mesmo número de pontos, tá? Flamengo e Palmeiras 68. O Palmeiras tem uma vitória a mais. Agora o Palmeiras não pode mais errar. E já estão com medo do Santos, que vão enfrentar o Santos na Vila Belmiro sem meio time. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Agora, a Leila está com medo e está colocando toda a carga no STJD para o STJD tirar o Bruno Henrique da temporada. Porque ela está com medo, porque o Bruno Henrique é o Mister América, é o artilheiro da Libertadores. Pode ser decisivo, inclusive, na final contra o próprio Palmeiras. E fez gol ontem, e fez 2 gols contra o Sport, e vem decidindo o jogo pelo Flamengo. Então a Leila tá desesperada. Rapaz, eu nunca vi assim a Leila tão desesperada e pressionando o STJD. Não, porque o Alan foi julgado e fez isso e aconteceu, e que o campeonato tem que ser decidido dentro de campo. E os erros que favoreceram o Palmeiras? Eu não vi a Leila gritar
da maneira que está gritando agora, né? Enfim, deixa aí, torcedor, a sua opinião em relação a tudo isso. A Leila tá revoltada, disparou, detonou aí o Bruno Henrique, né? Achou um absurdo ele estar jogando já há 2 meses, enfim. Só que, pô, os caras lá do STJD, eles ainda não decidiram, né? Não teve uma decisão. Até teve, né? O Bruno Henrique pegou 12 jogos, mas tá com efeito suspensivo, né? Conseguiu aí o efeito suspensivo e não conseguiram derrubar o efeito suspensivo. Como é que é, produção? A dona Leila. Ah, pra dona Leila aqui, ó. Ó. Chora na cama, dona Leila. Na cama. Tá bom? Olha aqui, brincadeiras à parte, o Flamengo tem um alerta ligado aí, tá? Os 2 gols sofridos na reta final da vitória contra o Santos, 3-2 no Maracanã, pela 33ª rodada, ligaram um sinal de alerta no sistema defensivo para essa reta final da temporada. A defesa rubro-negra sofreu 4 gols nos últimos 2 jogos. O número pode parecer pequeno para qualquer crise, né? Mas preocupa, levando-se em consideração o desempenho defensivo até aqui no Brasileiro. Até então, o Flamengo havia sofrido 16 gols em 30 rodadas, ou seja, os 4 gols tomados em 2 partidas representam um pouco mais de 20% do recorte de toda a competição. E em coletiva, após a partida contra o Santos, o Felipe Luiz analisou essa fase do sistema defensivo e disse: "Eu odeio sofrer gols. Vocês me conhecem bem. Eu dou muito valor à fase defensiva da equipe. Acredito firmemente que a defesa é a principal arma para ganhar um campeonato. Nos custou muito chegar aqui com esse número tão baixo de gols sofridos. Esse susto, podemos chamar assim, que nos sirva de lição. No Brasileiro e no futebol mundial, se você baixar a guarda 1 minuto, custa muito caro. Já falei para eles, não me preocupa porque é um caso à parte, mas sim, me machuca. Odeio que isso aconteça. Cada gol foi um contexto diferente. Contra o Palmeiras estávamos com 1 a menos, o 3-1 e depois o Palmeiras fez o gol no último minuto. Contra o São Paulo foi o erro nosso e com 1 a menos outra vez tomamos o gol. E hoje tomamos o gol, 2 gols de forma infantil. Então cada jogo tem um contexto diferente. O importante é que os jogadores deem um valor para não tomar gol do mesmo jeito que eu prezo. Todos os erros que se cometem tentamos corrigir durante a semana. Como falei, os gols não estão se repetindo da mesma forma. Não existe um padrão. Existem os contextos de jogo a jogo. Todos os adversários nos colocam em diferentes situações. Algumas resolvendo melhor, outras nem tanto. E também pelo momento de pressão da temporada. Não é oscilação. Jogos diferentes, adversários diferentes, marcações e posturas diferentes. Não vou ser sempre o dominador dos encontros. Nas últimas 7 partidas, o Flamengo atuou em 4 delas com Danilo e Léo Pereira, formando a dupla de zaga. A dupla acabou sofrendo, junto com o restante da defesa, 5 gols. Em outras 3 partidas, desta vez com Léo Pereira e Léo Ortiz, foram 2 gols sofridos. É importante ressaltar que mesmo com o aumento nos gols sofridos nas últimas rodadas, o Flamengo segue tendo aí a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, apenas com 20 gols tomados, seguidos por Cruzeiro, que tomou 22, e o Palmeiras e o Botafogo, que tomaram 28 cada. Então o Flamengo, mesmo tomando aí 4 gols em 2 jogos, né, apagão, tomando gol de tudo quanto é jeito, ainda tem a melhor defesa. Mas é um sinal de alerta que você precisa ligar, né? A dupla de zaga titular é Léo Pereira e Léo Ortiz. Ambos sofrem poucos gols. Quando joga Danilo e Léo Pereira, o Flamengo sofre mais gols. Vocês viram aí no recorte. Quando joga Danilo e Léo Ortiz, que são raras vezes, né? É raro acontecer isso, o Flamengo também sofre gols. Mas a dupla de zaga ideal, isso aí em estatística, em números, é Léo Pereira e Léo Ortiz. Aliás, como é que o Léo Pereira tá numa regularidade, rapaz? O cara parece um viking, ele não se machuca, ele joga todo jogo, ele joga os 90 minutos, é absurdo o que vem fazendo o Léo Pereira nesta temporada. Olha, se você chegou até aqui, eu preciso te falar que a melhor opção para você chegar a Lima na final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro, é na Caravana do Haroldo. Eu vou deixar inclusive o link aqui no comentário fixado e o QR Code para você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Todo mundo me perguntou, Rafa, só tem voo no Rio? Não, tem voo em São Paulo também. Então a galera de São Paulo aí, que acha mais tranquilo ir para São Paulo para viajar para Lima, tem voo saindo de São Paulo. Então tem avião, voo fretado em São Paulo, tem voo fretado no Rio de Janeiro. Tem bate e volta e tem pacote completo. Você pode escolher aí na Caravana do Haroldo. O link está no comentário fixado na descrição e você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai direto
para a Caravana do Haroldo, chama lá a rapaziada, lá a galera que tá trabalhando lá e pede aquele descontão, fala que veio pelo Rafla, que aí você vai pra Lima ajudar o Flamengo a ser tetracampeão da Liberta. Grande abraço pra você, volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!